Olá, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Fundamentos do Estado. A aula de hoje é sobre o tema Constituição Federal de 1988. Antes de iniciar a gravação, trocamos aqui algumas ideias entre os presentes na atividade síncrona sobre as questões postas aí na projeção, o que é Constituição e como a Constituição está presente na nossa vida. Passamos agora à discussão propriamente expositiva do tema. Num sentido jurídico, constituições são essencialmente duas coisas, ou melhor dizendo, possuem essencialmente duas características principais. A Constituição, como até disse um dos colegas, é a lei fundamental e suprema de um Estado, ou seja, é a lei de mais alta hierarquia, fundante de um Estado e que estabelece a estrutura básica de formação e de organização do poder político, os direitos individuais, aquilo que existe de mais importante, de fundamental para um Estado. E Constituição é também, num sentido jurídico, o paradigma de validade de todo o ordenamento jurídico, de modo que outras normas jurídicas só podem ser consideradas válidas se estiverem em conformidade com o que dispõe a Constituição. Leis que contrariem a Constituição não são válidas dentro de um ordenamento jurídico que adote uma Constituição. Constituição é, em essência, em síntese, do ponto de vista jurídico formal, lei fundamental e suprema que opera como paradigma de validade de todas as normas jurídicas. Nem sempre tivemos constituições regulando e regendo a vida dos Estados nacionais. As constituições, elas são produtos de um momento específico da evolução histórica das sociedades ocidentais. Elas são produtos, mais especificamente, do chamado movimento constitucionalista, um dos eixos centrais das revoluções liberais ocorridas na Europa Ocidental na segunda metade do século XVIII, né, e também nos Estados Unidos da América. Esse movimento constitucionalista que visou implantar as constituições como leis fundamentais e supremas dos Estados nacionais, ele teve como propósito principal limitar o poder político dos Estados nacionais, dos exercentes de poder político nos Estados nacionais, até então monarquias absolutistas, que desconheciam, portanto, limitações político-jurídicas para o exercício dos seus poderes. O movimento constitucionalista também visou organizar, racionalizar a atuação do Estado no contexto das revoluções burguesas e no contexto da reorganização das sociedades ocidentais com base nos preceitos liberais. Advém desse momento histórico a noção implantada nas sociedades ocidentais por meio do movimento constitucionalista de Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? É o Estado
que se submete ao direito, que se submete à legalidade, ao império da lei, né? Rule of the law, no termo em inglês. Essa noção e essa prática política de subordinar os exercentes de poder às determinações legais tem, na criação das constituições, um momento importante para o seu desenvolvimento histórico. O movimento constitucionalista também teve entre os seus preceitos centrais a imposição da igualdade formal como parâmetro de organização dos estados. Falo aqui de igualdade formal como igualdade perante a lei, proibição da criação de distinções no processo de interpretação da legislação, como era típico das monarquias absolutistas, que baseavam sua organização estatal e social no privilegiamento da nobreza, né, extrato social de vinculação hereditária, derivada do nascimento, e que recebia uma série de benesses no período feudal e absolutista. Também compõe com centralidade o movimento constitucionalista a implantação de instrumentos de divisão dos poderes do Estado. É muito conhecida a frase de Montesquieu, um filósofo francês que viveu esse período, segundo a qual é preciso que o poder detenha o poder como princípio básico de organização do poder dos Estados. Montesquieu é um teórico da separação dos poderes e é atribuído a ele uma formulação conceitual interessante sobre essa questão. Uma Constituição francesa, a Declaração de Direitos, salvo engano, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, prevê expressamente que, se não houvesse divisão de poderes, não haveria Constituição, enfatizando a absoluta centralidade que a separação de poderes teve dentro do movimento constitucionalista na segunda metade do século XVIII. E também foi característico das constituições criadas nesse período a previsão de direitos individuais, a proteção das liberdades fundamentais dos indivíduos, como direito de ir e vir, direito de expressar o pensamento, direito a professar o seu credo, né, a liberdade religiosa, são direitos que, nesse período histórico, passaram a estar previstos nas constituições. Mas uma Constituição, ela também pode ser entendida e deve ser pensada no que a gente pode chamar de sentido sociológico. Em sentido sociológico, a Constituição é um fato social, uma criação cultural de uma sociedade histórica e geograficamente situada, um produto das disputas políticas travadas entre os grupos sociais que compõem aquela sociedade específica. Nesse sentido, é muito comum a literatura fazer referência a uma discussão promovida pelo Ferdinand Lassalle, um cidadão francês que publicou no ano de 1863 um texto que se tornou clássico na literatura político-jurídica,
e que foi traduzido para o português com diversos títulos, entre eles o título A Essência da Constituição. Dizia lá o Ferdinand Lassalle, na segunda metade do século XIX, que existe a Constituição escrita e existe a Constituição real. Para o Lassalle, a Constituição escrita é uma folha de papel que exprime ou não a constituição real de uma sociedade, que é composta, né, para o Lassalle, da soma dos fatores reais de poder que atuam naquela sociedade. Analisando a sociedade do seu tempo, vai dizer o Lassalle que os fatores reais de poder são os grupos políticos e sociais que compunham aquela sociedade. Monarquia, aristocracia, grande burguesia, banqueiros, pequena burguesia e classe operária. Esses são, ou esses eram, para o Lassalle, na segunda metade do século XIX, os fatores reais de poder. Aquilo que, de fato, determinava como seria a vida naquela sociedade, como seria a política daquele Estado. E o documento escrito para o Lassalle era uma folha de papel, durável somente se exprimisse corretamente os fatores reais de poder. Essa reflexão do Lassalle, posteriormente, ela veio a ser bastante desenvolvida dentro do campo que a gente pode chamar de ciências sociais, né? Sociologia do direito ou sociologia jurídica. E é possível, a partir dessas noções que o Lassalle coloca, fazer uma série de reflexões sobre a própria Constituição brasileira contemporânea e sobre a inefetividade de uma série de determinações previstas na Constituição de 88. E a gente pode voltar a discutir esse tema no correr da aula de hoje e também no correr do curso. O importante nesse momento inicial é que vocês fixem que a gente pode pensar a Constituição num sentido jurídico, e num sentido jurídico ela é norma fundamental e suprema, que opera como paradigma de validade das outras normas, e num sentido sociológico, ela é fato social, produto da disputa política e estruturante das disputas políticas posteriores. Atualmente, no Brasil, vivemos sob vigência da Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88, ela está estruturada conforme esses eixos que estão presentes na projeção que vocês veem nesse momento. A gente tem um conjunto de títulos compondo a parte dogmática da Constituição, com as previsões e determinações técnico-jurídicas. A gente tem um preâmbulo que antecede a parte dogmática e a gente tem o chamado ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, posteriormente à parte dogmática da Constituição, que está, por sua vez, dividida nos seguintes títulos: dos princípios fundamentais, dos direitos e garantias fundamentais, da organização do Estado, da organização dos poderes, da defesa do Estado e das instituições democráticas, da tributação e do orçamento, da ordem econômica e financeira, da ordem social, das disposições constitucionais gerais. Percebam, por meio da leitura dos nomes desses títulos,
o amplo rol de temáticas regulamentadas pela Constituição, de modo a tornar correto a reflexão do colega na pergunta inicial de que tudo, ou praticamente tudo, que diz respeito à nossa vida social, pode ser vinculado, né, direto ou indiretamente à Constituição. Então, a Constituição organiza o Estado e os poderes, estipula direitos e garantias fundamentais, prevê como funciona a economia, o sistema de mercado, prevê as dinâmicas gerais da tributação, né, meio pelo qual o Estado arrecada os recursos que permitem a ele realizar suas atividades, estabelece regras sobre a própria vida em sociedade, por exemplo, no sentido mais amplo, no título da ordem social, entre outros temas. Logo no começo da Constituição, o primeiro artigo traz alguns conceitos importantes para assimilarmos no começo desse nosso curso. Diz lá o artigo 1º que o Estado brasileiro se denomina República Federativa do Brasil. Somos, portanto, uma república e não uma monarquia, como já fomos em outros momentos da história nacional. Adotamos a federação como forma de Estado, modo de organização do poder político em relação ao território. E veremos no correr do curso um pouco mais sobre esses conceitos, federação e república. Somos um Estado democrático de direito, ou seja, o exercício do poder político se submete ao império da lei, se submete ao direito, ao menos no sentido jurídico formal. Somos um Estado de direito. E prevemos mecanismos e instrumentos de participação popular na formação da vontade estatal, no exercício da soberania. Somos, portanto, um Estado democrático. No correr do curso, também abordaremos com mais ênfase esses conceitos, democracia e legalidade. E diz o parágrafo único do artigo 1º que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Adotamos, portanto, um sistema de representação popular como um dos eixos de organização do poder político. Elegemos representantes para tomar decisões em nosso nome, né, como acabamos de fazer aqui nessas últimas semanas nas eleições municipais. Isso consubstancia instrumentos da chamada democracia representativa ou democracia direta. Mas também, segundo prevê a Constituição, exercemos o poder diretamente, né? Existem no Brasil instrumentos de democracia direta ou participativa. E é a conjugação da democracia participativa com a democracia representativa que produz os mecanismos de participação política no Brasil contemporâneo, sobre os quais falaremos mais no correr desse curso. O artigo 3º, por sua vez, ele estabelece os objetivos do Estado brasileiro. Quais são esses fins determinados pela Constituição para a República Federativa do Brasil? São eles: inciso 1º, construir uma sociedade livre, justa e solidária.
Inciso 2º, garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4º, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Percebam, eu acabei de ler os objetivos que a Constituição determina que sejam os objetivos do Estado brasileiro. Esse é, para mim, o artigo mais importante da Constituição Federal de 88. Não por acaso chamada de Constituição Cidadã, desde o seu nascimento em 1988, tendo em vista o amplo rol de direitos e de garantias nela previsto. Segundo determinação da Constituição Cidadã, devemos trabalhar cotidianamente para construir uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária. Porque entende a Constituição que a sociedade brasileira atual não é suficientemente livre, não é suficientemente justa e não é suficientemente solidária. Devemos erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais. Devemos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e sem qualquer tipo de discriminação, promover o bem de todos. Ao discriminar e ao agir com preconceito, violamos os objetivos do Estado brasileiro, violamos a Constituição da República Federativa do Brasil. Eu peço a todos e a todas bastante atenção e entusiasmo para a leitura das normas constitucionais e para conhecimento das regras jurídicas que regem a nossa vida cotidiana. Esse é um pedido que eu sempre faço muito enfaticamente nos cursos que eu ministro. Acostumem-se a ler a Constituição Federal de 88. Acostumem-se a ler os atos normativos que regem a vida e as relações de vocês, incluindo os próprios atos normativos que regem a relação de vocês com a Unifal. Conheçam os seus direitos e os seus deveres. Conheçam os princípios e as regras de organização da nossa sociedade. Isso vai qualificar vocês para que vocês conquistem o que vocês querem, para que vocês se insiram com mais informação e com mais qualidade nas relações de vocês, na vida pública e também nos conflitos interindividuais. E dentro desse conhecimento dos direitos, dos deveres, das obrigações, tenham a clareza da proposta normativa atualmente vigente no Brasil, que possui, nesse artigo 3º, uma síntese interessante e importante. Lógico que não temos ainda uma sociedade suficientemente livre, suficientemente justa e suficientemente solidária. Mas a Constituição nos convoca a sermos agentes dessa mudança social e a nos engajarmos na promoção do bem de todos e na promoção do desenvolvimento nacional. Beleza? A Constituição Federal de 88, ela prevê mecanismos para modificação das regras
nela estabelecidas. A Constituição é uma Constituição de tipo rígida, que prevê a possibilidade de mudança no texto constitucional, mas prevê um procedimento mais complexo para essa mudança em relação à aprovação legislativa ordinária. Ou seja, o processo para mudar o texto da Constituição é mais complicado, mais difícil, mais trabalhoso do que o processo legislativo que aprova uma lei comum. As emendas à Constituição, a forma atualmente disponível de mudança do texto constitucional, está prevista lá no artigo 60 da Constituição. O artigo 60 ele estabelece que órgãos são competentes para propor um projeto de mudança da Constituição. São eles 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado, a Presidência da República e mais da metade das Assembleias Legislativas Estaduais. A Constituição prevê que uma proposta de emenda à Constituição só pode ser aprovada, só pode ser promulgada se for discutida e votada na Câmara dos Deputados e no Senado em 2 turnos, aprovada num quórum de 3/5. Isso está lá no parágrafo 2º do artigo 60. E a Constituição também prevê que um conjunto de temas, isso está aí no parágrafo 4º, não podem ser objeto de mudança do texto constitucional. Questões como a forma federativa de Estado, o voto secreto, direto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais compõem o que se chama de cláusulas pétreas. Temas e regras que não podem ser alteradas por emendas constitucionais. Há, além disso, outras limitações ao poder de reforma, previstas, por exemplo, no parágrafo 1º e no parágrafo 5º desse mesmo artigo. É importante destacar, ainda no que tange ao processo de reforma da Constituição, que não há previsão de participação popular direta nesse processo. Ou seja, apenas os representantes do povo atuam, né? Senadores e senadoras, deputados e deputadas. O povo diretamente não participa do processo de mudança constitucional, o que eu pessoalmente considero um problema. E os limites à participação política direta do povo serão um tema que eu voltarei a trabalhar no correr desse curso. A Constituição também prevê, lá no artigo 5º, parágrafo 3º, que os tratados e convenções sobre direitos humanos, se forem aprovados por 3/5 do Congresso Nacional em 2 turnos em cada casa, ou seja, se forem aprovados conforme o processo previsto para as emendas constitucionais, eles terão status constitucional, ou seja, os tratados valem como norma constitucional. O que são os tratados? São acordos firmados entre o Estado brasileiro e outros estados nacionais. Se eles versarem sobre direitos humanos e forem aprovados segundo o processo de tramitação legislativa, cujos eixos gerais eu acabei de descrever, eles serão considerados parte do texto constitucional e valerão como norma constitucional, podendo, por exemplo, ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que viole determinação normativa contida num tratado internacional aprovado segundo esse processo de tramitação.
Atualmente, são 2 os tratados nessa condição. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, junto com seu protocolo facultativo, e os Tratados de Marrakech para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. A Constituição Federal de 88, ela também prevê mecanismos de controle de constitucionalidade. O que é controle de constitucionalidade? São formas de se garantir a supremacia formal da Constituição. Ou seja, são formas de se eliminar do ordenamento jurídico atos normativos que violem a Constituição. Essa sistemática de invalidação de atos contrários às determinações constitucionais é chamada controle de constitucionalidade. Na realidade brasileira contemporânea, o controle de constitucionalidade é exercido tanto pelo Poder Judiciário quanto pelos poderes executivo e legislativo. Durante a tramitação de uma lei, por exemplo, como uma etapa necessária, a lei tem que ser aprovada dentro do Poder Legislativo pelas chamadas comissões de Constituição e Justiça, que tem, entre outras funções, a de analisar a constitucionalidade das propostas. O Poder Executivo, por sua vez, pode vetar uma proposta de lei caso ela seja considerada inconstitucional. É o chamado veto jurídico. Além disso, o Poder Judiciário exerce o controle de constitucionalidade de forma difusa por meio de qualquer ação judicial. Então, qualquer disputa judicial pode envolver a declaração de inconstitucionalidade de uma lei para aquele caso concreto. E também o Poder Judiciário atua no chamado controle concentrado de constitucionalidade, no qual ele avalia, por meio de ações especificamente ajuizadas para essa finalidade, a constitucionalidade de uma lei. Então, por exemplo, quando o Código Florestal foi aprovado em 2012, durante a tramitação legislativa, houve a afirmação de que se tratava de um projeto constitucional. Isso se deu no âmbito do controle de constitucionalidade pelo próprio Poder Legislativo. Depois, a lei foi promulgada pelo Executivo. O Executivo não entendeu que era caso de veto jurídico por inconstitucionalidade àquela lei. Entretanto, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo para o STF, Supremo Tribunal Federal, que declarasse o novo Código Florestal, que é a Lei 2.651, inconstitucional, porque entendia o Ministério Público, a meu ver corretamente, que uma série de preceitos dessa lei violavam o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E o STF decidiu essas ações contrariamente à demanda do Ministério Público. Então eu trouxe aí, num único caso, que é a aprovação do Código Florestal, exemplos de atuação do Legislativo, do Executivo e do Judiciário no controle de constitucionalidade. Tranquilo? Eu vou agora encerrar a gravação e ouvi-los e ouvi-las caso tenham alguma dúvida, alguma demanda sobre esses temas que eu expus até o momento. Beleza?